Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal, parte geral, do início ao fim, sem pressa, sem estresse, com a profundidade que o seu concurso requer. Para quem não me conhece, meu nome é Moacir Neto, sou delegado da Polícia Civil aqui de Minas Gerais já há mais de 12 anos, aprovado em alguns concursos, reprovado em tantos outros, assim como a grande maioria, né, dos concurseiros em geral. E eu falo muito o seguinte, cara, a gente tem que parar de ficar cultuando esse extraordinário, aquilo que é muito acima da média, porque na verdade a maioria das realizações e das grandes realizações, elas são feitas por pessoas comuns, assim como eu, como você, que senta a bunda na cadeira e realmente paga o preço que tem que ser pago. E afinal de contas, o estudo para concurso não é um preço barato, né? Você paga de fato um preço caro, mas com certeza ao final vai valer a pena. Eu convido vocês a se inscreverem no canal, se não forem inscritos, ativarem as notificações para não perder nenhuma atualização, nenhum vídeo, seja referente a essas nossas aulas de direito penal, a parte geral, né, a parte teórica, por assim dizer, seja referente aos vídeos que nós lançamos toda sexta-feira com resolução de questão envolvendo especificamente a matéria que a gente viu durante aquela semana, tá certo? Espero que esse conteúdo esteja servindo para vocês revisarem, para vocês aprenderem, enfim, e que as mensagens que a gente acaba deixando aqui durante as aulas, que elas realmente possam tocar o coração de vocês e servir no momento que elas têm que servir, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Então, nós chegamos aqui, pessoal, à nossa aula de número 12, né? Continuamos ali naquela teoria do crime. E, claro, a teoria do crime ela é muito extensa e nós não estamos com pressa. Vamos deixar esse conteúdo gravado, esse conteúdo salvo, disponível para vocês. Então, realmente, vamos fazer uma coisa bem detalhada. E, como de costume, eu começo sempre com esse primeiro slide. Por quê? Porque é uma forma da gente situar o aluno, situar a pessoa que está assistindo esse vídeo, em que pé, né, em que ponto nós realmente estamos. Nós estamos analisando o crime sob o viés estrutural ali, né, do conceito analítico de crime, em que nós analisamos os três substratos. Afinal de contas, nós partimos ali do pressuposto da adoção da teoria tripartite, que o crime é entendido como fato típico, ilícito e culpável. E dentre o fato típico, ilicitude e culpabilidade, nós estamos estudando especificamente a conduta, né? Aqui no fato típico, conduta. E nós seguimos, então, nas aulas passadas, nós vimos a figura do crime doloso, vimos a figura do crime culposo, e hoje entramos na figura do crime préter-doloso. O crime préter-doloso, pessoal, é aquele que vem previsto ali no artigo 19 e nada mais é do que aquele crime em que o resultado obtido, ele é um resultado mais grave do que aquele resultado que era originariamente querido pelo agente. Só que esse resultado ele se realiza a título de culpa, não é um resultado intencional. Afinal de contas, caso fosse intencional, ele responderia pelo crime doloso e não pelo crime préter-doloso. Então veja vocês que o crime préter-doloso nada mais é que uma espécie do gênero crime qualificado pelo resultado. A conduta é dolosa, mas o resultado mais grave é obtido a título de culpa. É aquele exemplo clássico do indivíduo, de dois indivíduos, né, dois afetos que estão brigando, e aí um dá um soco na cara do outro ali com intenção realmente de lesionar, entretanto ele cai, bate a cabeça em uma pedra e morre. E aí, então, percebam vocês que a conduta inicial foi uma conduta dolosa no tocante à agressão, à lesão corporal. Entretanto, o resultado mais grave obtido, que foi a morte daquela vítima, foi obtido a título de culpa, pois não era querido pelo agente. E aí nós vamos estudar, claro, mais para frente sobre a previsibilidade ou não dessa conduta e como, desse resultado, aliás, e como isso vai influenciar na nossa tipificação. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Nós passamos ao estudo, então, dos elementos do crime préter-doloso. Assim como fizemos no crime doloso, vimos todos os seus elementos. No crime culposo, agora veremos, então, nos crimes préter-dolosos. Primeiro deles, conduta dolosa visando determinado resultado. Afinal de contas, nós já vimos, né, que o Código Penal adotou a teoria finalista da conduta. Então, a conduta ela é um comportamento humano voluntário psiquicamente dirigido a um fim. Só que no caso do crime préter-doloso, o fim obtido, né, o resultado realizado, o resultado efetivamente concretizado, não era aquele mesmo fim almejado pelo agente.
e aí então há essa discrepância do elemento subjetivo, o dolo quanto a conduta, a culpa quanto o resultado. Segundo elemento, resultado culposo mais grave que o desejado. Foi exatamente isso que a gente falou. Olha, o resultado que vai ser obtido, ele vai ser a título de culpa, porque ele não era desejado. Agora, claro, percebam vocês que nós temos que dar uma atenção a esse ponto. O resultado eventualmente obtido, né, mais grave, a título de culpa, ele deve ser ao menos previsível. Por quê? Porque se ele for um resultado imprevisível, não tem como a gente imputar aquela conduta, imputar aquele crime ao agente. Lembram vocês na nossa aula passada ou retrasada, quando nós estudávamos o crime culposo, nós vimos que uma causa de exclusão do crime culposo é justamente o caso fortuito ou força maior. Por quê? O caso fortuito ou força maior, eles excluem a previsibilidade. Então, nós não podemos imputar objetivamente um resultado ao agente que deu causa aquele resultado, promovendo uma conduta dolosa, mas que sequer poderia imaginar que aquele resultado poderia acontecer. Vou traduzir para vocês em um exemplo clássico, até meio bobo, que a doutrina traz. A doutrina fala o seguinte: olha, se dois indivíduos, dois desafetos, estão brigando em um terreno rochoso e um dá um soco na cara do outro, né, na cara do outro desafeto, e ele cai e bate a cabeça numa pedra, ele vai responder por é, lesão corporal dolosa, aliás, por homicídio, por lesão corporal seguida de morte, né? Desculpa, por lesão corporal seguida de morte. Por quê? Porque a intenção dele, o dolo inicial, foi quanto à conduta dolosa de lesionar. Entretanto, o resultado obtido foi um resultado obtido a título de culpa. Por quê? Porque ele não queria matar a vítima, ele não queria ceifar a vítima dela, ele queria lesionar, deu soco para lesionar, tá certo? Agora, por que que ele responde dessa forma? Ora, nesse caso específico, a doutrina fala, olha, era previsível que se ele desse um soco na vítima e a vítima tombasse, ela poderia cair de cabeça numa pedra. E cair de cabeça numa pedra, a gente sabe que pode levar a danos consideráveis, inclusive à morte. Diferentemente do caso em que a doutrina traz, daqueles dois indivíduos que estão ali brigando, dois desafetos, numa praia, ali na areia. E aí um dá um soco na cabeça do outro, dá um soco no rosto do outro, ele cai, só que ele cai e bate a cabeça numa pedra que estava escondida, que não tinha como ninguém saber que tinha uma pedra ali, e ele vai e morre. Percebam vocês que nesse segundo caso, nesse segundo exemplo, esse resultado mais grave, obtido a título de culpa, ele não era sequer previsível, né? Não havia ali previsibilidade. Então a gente não pode querer imputar essa conduta ao agente. É basicamente essa diferença que a doutrina faz quanto à previsibilidade ou não do resultado. Beleza? Agora, claro, pessoal, a culpa, ela deve ser provada, ela não pode ser presumida. Afinal de contas, tudo no direito penal, quando você pensa em imputação da conduta, a gente não pode presumir. A presunção, ela tem que militar a favor do réu e não contra. Então, você efetivamente deve comprovar ali processualmente, né, que aquele resultado ele era previsível e que o agente agiu de forma culposa, né, violando ali um dever objetivo de cuidado. Você deve descrever. É por isso que na denúncia, na peça, né, na inicial acusatório do Ministério Público, titular da ação penal, deve vir especificamente quais foram os atos praticados que revelaram essa culpa. Perceberam? É por isso que fala-se, então, que a culpa ela deve ser efetivamente provada. Terceiro elemento, nexo causal. Afinal de contas, o nexo causal é aquilo que liga o resultado à conduta. Se o resultado ele se deu de uma maneira que não há como você associar aquela conduta, não há se falar, então, em fato típico, por óbvio. E tipicidade. Por que tipicidade? Justamente porque o próprio artigo 19 fala, olha, o resultado mais grave, a título de culpa, ele vai ser imputado ao agente se houver previsão desse crime culposo. Nós vimos também no crime culposo, um dos elementos é a tipicidade. Você não pode imputar, por exemplo, um furto culposo àquele agente. Nós vamos ver mais lá na frente o erro de tipo. A gente sabe que o erro de tipo, quando inevitável, ele exclui dolo e culpa. E quando evitável, ele exclui apenas o dolo e permite a punição a título de culpa, se previsto em lei. Aí aquele indivíduo que vai lá e pega uma carteira que está em cima da mesa, que é do mesmo modelo que a sua, da mesma forma que a sua, ele pega aquela carteira que é de outro, mas a pega achando que se trata da sua, ele não pode ser punido. Ele cometeu ali, em tese, um crime de furto,
só que em erro de tipo. Por quê? Porque ele não tinha ciência que se tratava de uma carteira de terceiro, de um bem alheio. Então ele não pode ser punido a título de dolo. E como não existe a figura do furto culposo, não há que se falar então em punição para esse agente. Beleza? E aí nós entramos justamente nesse ponto da matéria do erro de tipo. E aqui, pessoal, eu peço que vocês prestem bastante atenção, revejam a aula se necessário, busquem materiais complementares. Por quê? Porque é um assunto truncado, tá? É um assunto ali que levanta várias dúvidas, que levanta ali questionamentos, e geralmente esses questionamentos, pessoal, aparecem só na hora da prova. Aqui eu explico para vocês, vocês entenderão ali de maneira perfeita. Entretanto, a hora que você for ali convidado a resolver uma questão, seja objetiva, seja uma questão dissertativa, você vai ver que as dúvidas começam a surgir. Então, vou pedir escusa aqui, licença, vocês, para ler, inclusive, o tipo penal como um todo, para a gente situar aqui nesse ponto da matéria. Vamos lá. Artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Aquilo que a gente já falou, esse aí é o erro de tipo. O parágrafo 1º traz as discriminantes putativas. É isento de pena, a doutrina até critica um pouco essa nomenclatura, né, essa terminologia usada, isenção de pena, porque aí já remete a gente lá à punibilidade, à culpabilidade, né, enfim, mas é o que o código traz. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Foi aquele exemplo que nós demos na aula passada, salvo engano, dos dois desafetos que estão num beco escuro, eles estão caminhando um em direção oposta ao outro, o indivíduo A coloca a mão no bolso para pegar a carteira de cigarro e o indivíduo B, achando que o seu desafeto estava ali sacando uma arma de fogo, ele saca primeiro e vai lá e efetua os disparos, supostamente para se defender, e a gente sabe, inclusive, que é uma espécie de legítima defesa putativa, né? Parágrafo 2º, responde pelo crime o terceiro que determina o erro, seria aquele erro determinado por terceiro, e o parágrafo 3º que fala o erro contra a pessoa. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. É o exemplo daquele caso em que o agente quer cometer o crime contra o seu pai, mas ele vai, por um erro na execução, acerta o vizinho e mata ali o vizinho. Ele vai responder pela morte do vizinho como se tivesse matado o próprio pai, né? Ele responde, se não aqui, ó, as qualidades, condições e qualidades, se não as da pessoa contra quem queria praticar o crime. Aí a gente fala em vítima virtual e vítima real, tá? Então, pessoal, no erro de tipo, o agente ignora a existência ou tem uma falsa percepção da realidade. Esse erro pode recair sobre elementares, circunstâncias ou qualquer dado da figura típica. Beleza, pessoal, o que vocês precisam saber disso? Olha, o erro de tipo é aquele caso em que o agente tem uma falsa percepção ou ignora aquilo que realmente está acontecendo no mundo dos fatos. Não é nada sobre a percepção do agente no tocante ao que é ou não permitido, o que é ou não proibido. E é justamente aí que mora a distinção entre o erro de tipo e o erro de proibição. Que no erro de tipo, o agente tem uma falsa percepção daquilo que está acontecendo. Enquanto que no erro de proibição, o agente sabe exatamente aquilo que está acontecendo. Ele não tem uma representação equivocada da realidade, ele não ignora a realidade, mas ele acredita que aquela conduta que ele está cometendo, que ele está praticando, ela é permitida. Um exemplo clássico do erro de tipo foi aquele exemplo dado da carteira, que a gente vai lá, pega uma carteira igual à sua, pensando que se trata da sua carteira. Entretanto, é a carteira de um terceiro, de uma pessoa alheia. Percebam vocês que ele tem uma falsa percepção da realidade. Então, e sobre qual elemento recaiu essa falsa percepção? Do bem alheio, da elementar bem alheio. Aquele bem que ele pegava, ele não sabia que se tratava de um bem alheio. Né? Vejam a figura típica do 155, furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, ele teve uma falsa percepção dessa realidade. E o exemplo clássico do erro de proibição é aquele indivíduo que, por exemplo, possui um filho, ele acha que porque o filho
o desobedeceu, enfim, fez alguma coisa que ele julgava ali que não devia ser feita, ele acha que ele tem o dever, inclusive, de corrigir fisicamente aquele filho, aplicando ali um castigo físico, às vezes um castigo físico até mais exacerbado. Então percebam vocês que ele não representa falsamente ou equivocadamente aquela realidade. Não, ele sabe de fato o que ele está fazendo, quais as intenções, né? Só que, entretanto, quais as circunstâncias, né? Entretanto, ele imagina que aquela conduta dele é permitida. Então, essa é a diferença. E lembrando, pessoal, que também a gente não pode confundir erro de proibição com ignorância da lei. O próprio ordenamento jurídico, na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, fala que o desconhecimento da lei é inexcusável. Então, até é uma coisa até meio óbvia ou pragmática, chamem como quiser, a gente tem que partir desse pressuposto, né, de que todo mundo conhece a lei. Afinal de contas, se em todo caso a gente precisasse provar que aquele indivíduo tinha ou não conhecimento daquela lei, daquele ordenamento, seria inaplicável, né, seria insustentável o nosso ordenamento jurídico, beleza? Então essa é a distinção entre o erro de tipo e o erro de proibição. E aí nós passamos então ao estudo das espécies de erro de tipo. As espécies de erro de tipo, nós temos duas grandes espécies: o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. O erro de tipo essencial, pessoal, recai, como o próprio nome já diz, sobre elementares circunstâncias, ou qualquer dado, né, referente àquela figura típica, mas desde que seja um dado principal sobre aqueles elementos cruciais do tipo penal. Ao passo que o erro de tipo acidental recai sobre essas circunstâncias que circundam o tipo, né, que circundam. Por exemplo, a coisa alheia móvel, como aquele exemplo do furto, é de fato um erro essencial. Afinal de contas, coisa alheia móvel é uma elementar do tipo. Ao passo que, se o agente, por exemplo, furta um relógio, imaginando que se trata de um relógio de ouro, quando na verdade era um relógio folheado, por exemplo, esse é meramente um dado acessório, né? O relógio ser ou não folheado é um dado acessório, então não vai isentar de pena, beleza? Então, erro de tipo essencial. E aí nós temos, claro, as duas hipóteses de erro de tipo essencial inevitável, e aí, claro, nós temos que nos socorrer do português, pessoal. Se o erro é inevitável, significa que não tinha como evitar. E se não tinha como evitar, ele é excusável, ele é desculpável, por assim dizer. Ao passo que o erro de tipo evitável é aquele que se podia evitar. Empregando-se ali uma diligência, você podia evitar. Se você podia evitar, significa que ele é inexcusável. Você não pode se desculpar por aquele erro, por assim dizer. Beleza? E quais são as consequências jurídicas, né, do reconhecimento dessas espécies de erro? Olha, o erro de tipo, quando ele é inevitável, ou seja, excusável, ele exclui dolo e exclui culpa. Aquele exemplo que nós já demos lá do furto. Entretanto, quando o erro de tipo ele é evitável, ou seja, inexcusável, aí nesse caso você exclui apenas o dolo e o agente responde pelo crime a título de culpa, desde que haja previsão daquela figura típica culposa, tá? E agora a outra indagação que eu fiz aqui no material é a seguinte: como aferir essa inevitabilidade? Como a gente vai saber se é inevitável, se não é? E aqui é interessante, pessoal, porque a doutrina tradicional fala o seguinte: olha, a inevitabilidade ou não desse erro, ela deve ser pautada, ela deve ser aferida de acordo com o consenso ou bom entendimento do homem médio. E o que seria o homem médio? Seria aquele homem cotidiano, né? Aquele homem do dia a dia, nem tão instruído a ponto de ser aquela pessoa extremamente fora do normal e nem tão ignorante como sendo aquela pessoa que, sei lá, viveu isolada no mato de toda a comunidade. Então, o homem médio é esse homem ali que a gente pode tirar como um parâmetro, né? Eu percebo vocês até a referência aqui com o nome do canal, essa referência jurídica, né, por assim dizer. Então, percebam vocês que essa doutrina tradicional tem essa leitura. Olha, essa inevitabilidade ou evitabilidade, a gente deve fazer uma leitura do homem médio. O que se espera do homem padrão, do homem médio, desse homem da sociedade que a gente vive, né? Já uma doutrina mais moderna já tenta fazer uma outra leitura. Fala assim, não, peraí, a gente tem que olhar para o caso concreto. Porque o que é inevitável para um indivíduo não pode ser evitável para outro. Não faz sentido você comparar
o grau, né, para você aferir essa evitabilidade, inevitabilidade ou não, de um indivíduo que mora numa cidade grande, extremamente esclarecido, enfim, relacionado a um crime patrimonial, por exemplo, e você pensar, por exemplo, naquele senhorzinho lá de 70, 80 anos que sempre morou a vida inteira lá no meio do mato e eventualmente vai lá e comete um crime ambiental, né? Então a doutrina fala assim, olha, a gente tem que olhar não o homem médio, mas sim o caso concreto. A doutrina tradicional, ela pontua falando assim, olha, essa questão da subjetividade do agente, a gente vai aferir lá na culpabilidade, não aqui na tipicidade, né, no fato típico. Mas, enfim, é uma leitura que vocês precisam saber. E, claro, é uma boa questão para ser cobrada numa prova dissertativa ou mesmo numa prova oral, beleza? E vamos seguindo aqui para a segunda espécie de erro de tipo, que é aquele erro de tipo acidental. E aí nós vamos passar aqui pelas hipóteses, né? O erro sobre o objeto, que é aquele caso do relógio de ouro e o relógio folheado, que eu dei o exemplo para vocês, né? Então percebam vocês que o agente queria furtar aquele relógio, imaginando que se tratava de um relógio dourado, aliás, que se tratava de um relógio de ouro, ao passo que se tratava meramente de um relógio folheado, né? Então significa que ele vai ficar isento daquela pena, isento daquela conduta? Claro que não. Ele vai responder porque não isenta de pena. Aí a indagação que fica é o seguinte: olha, mas qual relógio a gente vai considerar para fins de tipicidade, para fim de individualização de pena, ou eventualmente até para fins de aplicação ou não de um princípio da insignificância, por exemplo, princípio da bagatela? Aí a doutrina fala o seguinte: olha, tem doutrina que fala que você deve considerar o bem efetivamente atingido. Então, se aquele indivíduo queria furtar um relógio que era de ouro, mas acabou furtando um relógio que era dourado, você vai considerar o valor daquele relógio dourado, para fins de ressarcimento, para fins de eventual aplicação de princípio da insignificância, enfim. Já tem outra doutrina mais criteriosa, fala o seguinte: não, a gente tem que analisar o que for mais favorável a gente. Porque pode ser, inclusive, que ele imaginava que estava, de fato, furtando um relógio folheado, mas, na verdade, ele leva lá para si um relógio de ouro altamente avaliado ali na casa dos seus milhares de reais. E vai lá na boca de fumo e troca por 10 reais, por exemplo. Então, perceberam vocês que a gente tem que analisar a conduta no caso concreto e ver o que é mais favorável. Mais uma vez, não há um consenso, por assim dizer. São posições que você precisa ficar atento e posições críticas, né? O erro sobre a pessoa. Pessoal, aquilo que eu falei, trouxe para vocês anteriormente, ali quando a gente leu o parágrafo terceiro do artigo 20. O erro sobre a pessoa, o autor, o agente, ele representa de forma equivocada. E como ele representa de forma equivocada? Eu vou trazer um exemplo para ficar mais claro para vocês. É o exemplo daquele pai que dorme na sua casa lá às 3 horas, está dormindo na sua casa às 3 horas da manhã, ele ouve um barulho, ele tem uma arma em casa, ele sai para ver aquele barulho, imaginando que seu filho e sua filha estão dormindo ali no quarto de cada um, e a hora que ele vê a janela da sala está sendo aberta e tem um indivíduo encapuzado pulando para dentro da sua casa, ele vai lá e desfere um disparo de arma de fogo, acaba matando aquele indivíduo, e quando ele termina ali o seu intento, né, às vezes até aliviado por ter defendido a sua família, ele vai lá e vê que se tratava, em verdade, do filho que tinha saído escondido e estava voltando de madrugada para casa. Então percebam vocês que ele teve uma falsa percepção daquela realidade, porque ele imaginava que se tratava de uma outra pessoa, né? Ele não queria matar o filho, ele queria matar era a pessoa que estava invadindo a sua casa, beleza? Esse é uma espécie, né, um exemplo de erro sobre a pessoa. E aí nós passamos aqui, pessoal, para o erro na execução, também chamada de aberratio ictus, muito, muito, muito cobrado em prova, principalmente prova de delegado, quando a gente cobra essas tipificações. E aí eu vou pedir a licença de vocês para ler aqui o dispositivo do artigo 73. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela então que ele pretendia atingir, atendendo-se ao disposto no parágrafo terceiro, aquele erro contra a pessoa. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70, que é a regra do concurso formal, né? Nós já vimos, inclusive, que é concurso formal, que é aquele caso que a gente pratica dois ou mais crimes valendo de uma só
conduta, pelo menos o concurso formal próprio, né? Então vamos lá. A aberratio ictus ou erro na execução é aquele erro, realmente um erro ou acidente. É aquele indivíduo que vai atirar e por uma imperícia no manuseio daquela arma de fogo, ele acaba atingindo uma terceira pessoa que não aquela que ele queria atingir. Então o Código Penal traz como que a gente vai resolver esses casos. Fala assim, olha, nesse caso em específico, a gente vai considerar como se ele tivesse realmente, de fato, atingido a pessoa que ele queria atingir. Então, vamos pensar num exemplo. O filho quer matar o pai. Entretanto, por uma imperícia, né, no manuseio daquela arma de fogo, ele acaba matando o vizinho que passava. Então, percebam que vocês que ele vai responder pelo homicídio consumado como se tivesse matado o pai, com o agravante de ter cometido crime contra o ascendente. Então, essa é a hipótese de erro na execução. Perceberam, então, que não houve uma má representação da realidade, diferentemente do erro sobre a pessoa. E é por isso que vocês têm que ter em mente justamente essa diferença da aberratio ictus e do erro sobre a pessoa. Na aberratio ictus, o agente não tem uma equivocada representação da pessoa. Ele errou na execução, né? Ele errou ali por ser imperito, enfim, errou nos meios de execução, um acidente na execução. Ao passo que no erro sobre a pessoa, ele executa bem, só que ele representa mal. Ele imagina que está atingindo uma pessoa, quando na verdade está atingindo outra. Essa, então, é a diferença. Agora, quando a gente fala em aberratio ictus, a gente tem duas outras espécies. Aberratio ictus de resultado único e aberratio ictus de resultado complexo ou resultado composto, que é o quê? Resultado único, o próprio nome já diz. O agente, no caso que a gente trouxe, o filho queria matar o pai, por um erro na execução, acaba matando o vizinho. E o pai sequer é atingido. Pessoal, voltando aqui, nós tivemos um probleminha com a gravação, mas já foi resolvido. Nós falávamos aqui, então, sobre a outra espécie de aberratio ictus, né? Aquela em que há o resultado duplo, aberratio ictus de resultado composto, resultado duplo ou unidade complexa, em que o agente ele atinge tanto aquela pessoa que ele pretendia atingir, quanto o terceiro. Aí vem a doutrina e fala o seguinte, olha, aí nesse caso vai depender dos resultados, né? Vai depender do que efetivamente acontecer. Ele vai responder pelo crime, aliás, ele vai responder, no caso, a depender do resultado. Aí a doutrina traz como exemplo, nesse próprio exemplo que a gente deu, do filho que tenta matar o pai, se os dois efetivamente morrem, se ele, né, conclui o seu intento ali, ele vai responder pelo homicídio doloso com relação ao pai e homicídio culposo com relação à vítima. Ao passo que se ele eventualmente não consegue o seu intento e fere os dois, ele vai responder pela tentativa de homicídio com relação ao pai, afinal de contas o seu dolo era de matar, a sua intenção era de matar, ao passo que o vizinho ele vai responder pela lesão corporal culposa, beleza? Aí quando os resultados são distintos, a doutrina diverge quanto à possível imputação, mas nós não vamos descer a detalhes aqui, até mesmo porque foge um pouco do nosso escopo aqui de trazer para vocês o que realmente é entendido como aberratio ictus, resultado simples, resultado único ou resultado complexo. Beleza? Então vamos seguindo aqui, pessoal, para a gente dar continuidade à nossa aula, falamos agora sobre resultado diverso do pretendido, também chamado de aberratio criminis ou aberratio delictus. Nesse caso específico, o próprio nome já diz, o resultado ele é diverso do pretendido. Só que qual que é a diferença da aberratio criminis, que a gente está estudando agora, para aberratio ictus, né, o erro na execução? A diferença é que na aberratio ictus, o erro se dá de pessoa para pessoa. Você pretendendo acertar uma pessoa, por erro na execução, você acerta um terceiro. Ao passo que na aberratio criminis ou aberratio delictis, né, delicti, o erro se dá de pessoa para coisa, ou de coisa para pessoa. Aí o exemplo que a doutrina traz é o seguinte, olha, aquele indivíduo, ele passa um carro, ele quer atingir aquele carro com uma pedrada. Só que aí ele pega aquela pedra, quando ele joga, ele, ele por uma imperícia ali, né, no manuseio, ele vai acaba por errar o carro
e atinge uma pessoa, atinge a pessoa na cabeça ali, e a pessoa é lesionada. Então percebam que nesse caso específico, ele vai responder ele vai responder pela lesão corporal culposa. E aí o próprio artigo 74 traz para a gente aqui a solução. Ele fala o seguinte: olha, fora dos casos do artigo anterior, que é de aberratio crime, aberratio ictus, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. É o exemplo que a gente deu. O agente quer cometer aquele dano, né? Ele quer danificar aquele patrimônio, mas por erro na execução ele acaba atingindo uma pessoa. Existe o crime de lesão corporal culposa? Existe, então ele vai ser punido a título de culpa. E aí, da mesma forma, se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70, que é do concurso formal. Agora, uma indagação interessante que fica é o seguinte: olha, e se o resultado pretendido ele era mais grave? Como assim, professor? Olha, vamos pensar o seguinte: nesse exemplo que a gente deu, o indivíduo queria atingir o carro, mas por um erro na execução, atingiu a pessoa. Ele queria danificar o carro. O dolo dele era um dolo de dano. Beleza. Aí o resultado obtido, que foi a lesão corporal, é imputada àquele agente a título de culpa. Existe a figura da lesão corporal culposa? Existe. Beleza. Então você imputa aquela conduta de maneira culposa. Agora, percebam a diferença. Vamos supor agora, nesse segundo exemplo, que o agente com intuito de matar um indivíduo que passava, ele atira uma pedra de tamanho considerável contra a sua cabeça. Só que por erro na execução, ele acaba atingindo o veículo. Aí, como não há a hipótese de crime de dano culposo, aquele indivíduo, se a gente for pensar dessa forma, né, nesse raciocínio específico, aquele indivíduo não seria punido. Mas percebam vocês que o bem jurídico tutelado da vida é muito mais importante do que o bem jurídico tutelado patrimônio. Então, nesse caso em específico, até mesmo para a gente não subverter a lógica do sistema, não subverter a lógica do ordenamento jurídico, aquele indivíduo vai responder por tentativa de homicídio. Afinal de contas, o seu dolo era de matar, o seu ânimo era necândio, tinha intenção de matar, só que não concluiu o seu intento por uma circunstância alheia à sua vontade, que foi aquele erro na execução. Então, ele responde, então, por homicídio tentado. Perceberam a diferença? Isso é o que a doutrina traz a respeito quando o resultado pretendido ele for mais grave do que o efetivamente ocorrido. E aí, por fim, pessoal, nós falamos sobre o erro sobre o nexo causal. E esse aqui é bem interessante, pessoal, pela seguinte questão. Nós falávamos, inclusive, há 2 aulas atrás. Olha, o erro sobre o nexo causal, ele é dividido em dois. O erro sobre o nexo causal em sentido estrito e o que a doutrina chama de dolo geral, ou também chamado de aberratio causae. Qual que é a diferença? Olha, no erro sobre o nexo causal em sentido estrito, o agente promove a prática de apenas um ato. Percebam vocês, então, naquele exemplo em que o indivíduo está ali na beira de um penhasco, vem outro e com a intenção de empurrá-lo e que ele caia naquele penhasco e morra afogado, ele vai lá e empurra o agente, empurra a vítima. Só que a vítima, ao invés de morrer afogada, ela morre em decorrência da pancada que sofreu quando bateu em uma pedra ali, quando ela estava sendo jogada, quando estava caindo. Percebam vocês que o dolo não era de matar com essa queda ali, com a pessoa batendo a cabeça ali na rocha, mas era sim de matar afogado, porque ele empurrava ali em um rio, em um mar, enfim, alguma coisa nesse sentido. Só que ele promoveu apenas uma conduta. Então, esse caso é entendido como erro sobre o nexo causal em sentido estrito, diferentemente do caso da espécie de dolo, da subespécie de dolo geral ou aberratio causae. Por quê? Nesse caso específico, o agente promove dois atos. A sua conduta, ela envolve a prática de dois atos. Um segundo, imaginando que aquele primeiro já teria sido obtido. Dá um exemplo, professor. Olha, é aquele caso do indivíduo que vai lá, atira contra o indivíduo,
imaginando, com a intenção de matar, óbvio, imaginando que a vítima já estava morta, ele vai lá e pega o corpo da vítima e joga no rio. Só que a vítima, depois a gente vai saber que a vítima morreu em razão do afogamento e não em razão do disparo de arma de fogo. Só que o agente, promovendo esse segundo ato, ele já imaginava que teria alcançado o seu resultado, teria concluído o seu intento ali com a primeira conduta. Perceberam a diferença? Então, esse erro sobre o nexo causal, ele é uma construção meramente doutrinária, não há uma disposição normativa, e aí não exclui dolo, não exclui culpa, não exclui nada. Aquele indivíduo vai continuar respondendo pelo crime normalmente, beleza? Perceberam a diferença, né? Entre erro sobre o nexo causal em sentido estrito e o dolo geral. O dolo geral cai bastante, viu, pessoal? Dolo geral, também entendido como aberratio causae. Então, pessoal, mais uma vez chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenha sido produtivo, espero que vocês aproveitem essa aula, espero que ela seja realmente, que ela tenha realmente uma contribuição na preparação de vocês, tá certo? Vou ficando por aqui. Convido vocês novamente a se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos, ativem as notificações, não percam nenhum vídeo que a gente coloca aqui, seja referente aos vídeos teóricos, né, dessa matéria teórica, os vídeos práticos dos exercícios, vídeos relacionados à organização, planejamento de estudo, enfim, tudo que eu puder contribuir com a caminhada de vocês, eu efetivamente vou fazer, né? E agora, claro, pessoal, eu quero deixar aqui uma reflexão final aqui para vocês, que é a seguinte. Eu tenho pensado muito, tenho pensado bastante a respeito do estudo e do planejamento e desses projetos a longo prazo, por assim dizer, a médio e longo prazo, né? Porque, afinal de contas, quando você se propõe a prestar um concurso significativo, como são esses concursos do topo da carreira jurídica, delegado, promotor, defensor, procurador, juiz, enfim, você entende que você não vai conseguir ao final de um mês, muito possivelmente não vai conseguir ao final de 6 meses, muito provavelmente não vai conseguir ao final de um ano. Você sabe que vai conseguir, você tem que ter realmente aquela confiança, aquela fé de que vai conseguir, mas você tem a certeza do "se", você só não tem a certeza do "quando". E é justamente essa certeza do incerteza do "quando" que traz uma angústia muito grande, que traz uma inquietude muito grande. E a gente tem que estar sempre buscando métodos, buscando formas de amenizar, de acalmar o nosso estado de espírito, o nosso estado de ânimo, para a gente se manter constante, se manter disciplinado e se manter firme no nosso propósito. E eu digo o seguinte, pessoal, você chegar ao final de um ano de estudos sem a possibilidade de olhar para trás e saber o quanto você evoluiu ou se evoluiu, isso é a coisa mais desanimadora do mundo. Você tem que, de fato, chegar ao final daquele ano, daquele ano custoso, daquele ano penoso, daquele ano de renúncias, daquele ano de comprometimento, de disciplina, você tem que estar apto a olhar para trás e ver o quanto você evoluiu, o quanto você se dedicou, né. Eu costumo dizer, pessoal, se você vai numa academia, e está preocupado ali com a questão física, a questão estética, muito possivelmente você vai começar a se olhar ali no espelho um dia, 2 dias, uma semana, um mês, e muito possivelmente você não vai ver resultado. Mas ao final de um ano, pode ser até que você chegue na academia, olhe no espelho e não consiga ver, afinal de contas você está olhando todo dia. Mas se você pegar uma foto e colocar lado a lado, você vai ver o quanto você caminhou. E aquilo vai te dar uma paz de espírito para saber que você está indo no caminho correto, e mais do que isso, vai te incentivar a continuar, a perseguir ali novos objetivos, a perseguir novas metas. Da mesma forma é o estudo, pessoal. A gente tem que procurar alguma forma de mensurar o nosso caminho, de mensurar o quanto a gente caminhou, se caminhou, né? É por isso que eu falo, a pessoa hoje ela quer praticar uma atividade física, seja academia, seja corrida, ela vai lá e procura se cercar dos melhores profissionais. Ela procura um bom nutricionista, ela procura um bom treinador, um bom personal trainer e assume tudo que eles falam como verdade e vai lá e executa. Só que quando a pessoa vai começar a estudar, ela acha que ela consegue estudar por si próprio e assim, de forma não sistematizada. E aí é onde a pessoa começa a falhar,
começa a patinar e eventualmente, começa até a desistir daquele sonho, desistir daquele caminho, porque ela não está vendo, pra onde está indo e se está indo. É por isso que eu falo: "Pessoal, procure se cercar de pessoas boas, procure pessoas boas". Se você não tem a condição de arcar com um bom cursinho, procure, materiais disponíveis gratuitamente na internet, procure pessoas que coloquem conteúdo de valor na internet, tem demais, pessoal, basta você procurar. E se você tiver a condição, procura um bom preparatório, um bom material, um bom livro, uma boa mentoria. Pessoal, o papel da mentoria, ele está sendo cada vez mais valorizado. Vejam vocês que os primeiros colocados de vários concursos de carreira jurídica, para não dizer a totalidade, mas a sua grande maioria são pessoas que fazem um acompanhamento. E é por isso, claro, que hoje eu vou me valer, pedir a licença de vocês, para me valer desse vídeo também, para divulgar aqui o nosso contato, deixar aqui o nosso contato para você entrar no nosso grupo de estudos, você procurar ajuda lá nesse grupo de estudos e nos procurar para uma mentoria, para um acompanhamento, próximo, por um acompanhamento totalmente individualizado e personalizado. Se você tiver intenção, se você tiver interesse e achar que faz sentido para você, eu convido você a me mandar uma mensagem, seja no Instagram, seja aqui no próprio YouTube, onde for, que a gente comece a conversar e a gente vê se faz ou não faz sentido para você, beleza? Então eu vou ficando por aqui, deixo o meu muito obrigado, um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.